Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais uma aula de arte. Eu sou a professora Fernanda Gomes e hoje nós estamos aqui no Centro de Mídias de Educação do Acre para falar sobre cultura indígena. É isso mesmo, essa cultura que é tão rica, é tão diversa e que contribui tanto com a nossa cultura brasileira. É isso que nós vamos falar na aula de hoje. Eu já quero chamar você para prestar atenção na nossa tela e acompanhar bem direitinho tudo que a gente vai trazer de informação aqui, porque algumas você conhece, outras nem tanto, e vai enriquecer o seu vocabulário, o seu conhecimento a respeito dessa cultura que é tão presente, tá? Então acompanha junto comigo para você poder, no final da nossa aula, contribuir respondendo algumas questões que são importantes para o fortalecimento aí da sua aprendizagem. Então, a cultura indígena brasileira, ela é muito rica, ela é diversa e ela abrange tanto objetos e artefatos, ou seja, a cultura material, quanto conhecimentos, rituais e histórias, que é a cultura imaterial que a gente inclusive já falou nas nossas aulas anteriores. E essa riqueza vem dos muitos povos indígenas, cada um com suas próprias tradições únicas. E o nosso estado do Acre é riquíssimo, né, nessa linguagem indígena, nessa cultura que tanto colabora com a nossa cultura, com a formação da nossa identidade. Então o estado do Acre ele é muito rico, tem aí um número gigante de povos e de línguas indígenas e que a gente vai trazer alguns povos desses para apresentar na nossa aula. Olha aí. Então, gente, a cultura brasileira, ela indígena, ela está presente, inclusive, no currículo de educação do Brasil, do estado do Acre, principalmente. A Lei 11.645 de 2008, ela foi sancionada neste ano, e ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, que é a Lei número 9.394 de 96, com o propósito de promover o reconhecimento e a valorização das contribuições desses povos para a formação da identidade nacional. Então, ela estabelece a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as escolas de ensino fundamental e médio. E é por conta dessa lei que hoje você que é aluno, que faz parte principalmente da rede pública de ensino, participa de múltiplos projetos relacionados à cultura africana e também à cultura indígena. E quando a gente fala dessas culturas que, de uma certa forma, é a nossa cultura, nós não podemos nos comportar com estereótipos. Lembra que a gente falou numa outra aula de arte sobre essa questão dos estereótipos, de repente a gente fazer representações da cultura indígena ou da cultura negra de uma forma cheia de muito preconceito, de bullying, pejorativa, né, humilhante. Então, quando a gente fala sobre essa cultura, a gente está falando de algo muito rico e muito presente no nosso país. Vamos acompanhar então aí. O Acre, ele é berço de culturas ancestrais. Então, o Acre, que faz parte da Amazônia Ocidental, é um território singular e berço de uma extraordinária diversidade de povos indígenas. Suas florestas ancestrais abrigam comunidades que mantêm viva tradições milenares e conhecimentos profundos sobre a natureza. Então, o nosso estado do Acre é riquíssimo e essa diversidade está presente em todos aí, muitos municípios do nosso estado. E você que mora em algum lugar aqui do estado do Acre, vivencia sim essa experiência dos povos indígenas, dos povos originários. Então, essa diversidade étnica acriana é essa daí. Os povos Runicuí, que é conhecido também como Kaxinawá, é um dos maiores grupos indígenas aqui do nosso estado. E eles focam muito na questão da arte e da medicina tradicional. Os Axaninkas,
que estão aí mais fortalecendo essa questão da resistência cultural, o manejo sustentável da floresta. A gente sabe que todos os povos estão muito ligados à questão do manejo florestal, mas os Axanincas, eles têm uma preocupação maior, estão mais envolvidos, e isso sai do meio da floresta para onde não tem floresta de uma forma mais intensa. E os Ianauás, que trabalham mais a questão da espiritualidade, dos rituais e o uso de plantas sagradas. Mais de 19 povos, 15 línguas. Essa é a riqueza cultural que é muito única e que está presente no nosso estado do Acre. Então, nós vamos conhecer alguns desses povos de uma forma mais detalhada, e a gente traz aí muitas das informações da nossa aula de hoje, são da Agência de Notícias do Acre, que acompanham as manifestações culturais dos povos indígenas no nosso estado. O censo de 2022 trouxe informações sobre os povos indígenas. Então, os dados mostram que tem sido fundamental, inclusive, para entender essa demografia indígena no Brasil. Então, no Acre, por exemplo, o censo revelou um aumento significativo na autodeclaração indígena. O que quer dizer isso? Que as pessoas, os povos, estão se declarando, né, que faz parte dessa linguagem, que faz parte dessa cultura indígena. O que há um tempo atrás as pessoas tinham dificuldade de se apresentar como indígena ou descendência indígena. Hoje, graças, né, a todo esse trabalho educativo que vem acontecendo e o reconhecimento da importância desses povos para o Brasil, as pessoas começaram a se autodeclarar de uma forma mais respeitosa, tranquila, satisfatória, com prazer mesmo de se declarar que faz parte ou que tem descendência dos povos indígenas. Então, o censo, ele mostra esses dados e é muito importante porque a partir desses dados são feitas propostas de políticas públicas para atender esses povos em todas as regiões do nosso país. Então, são informações importantes que o IBGE traz para a gente quando faz o levantamento do censo. E o último que a gente tem é esse de 2022. Então, nós vamos falar agora dos povos de uma forma mais detalhada. Aqui a gente vai conhecer Runicuim, que eles têm aí toda essa questão da cosmovisão e espiritualidade. Essa imagem que você vê aí à sua direita representa esses povos e é uma informação da Agência de Notícias do Acre. Vamos conhecer um pouco como esses povos, né, essa tribo, ela apresenta culturalmente aqui no nosso estado principalmente. Então, eles são conhecidos também como Kaxinawá, possui uma cosmovisão complexa. Quando a gente fala de cosmovisão, é como se a gente estivesse falando de um óculos, né, que permite que cada um enxergue o mundo de uma forma única. Então, esse olhar, essa cosmovisão dos povos Runicuim, ela está muito focada na questão da floresta amazônica. Então, essa floresta, ela é central para a sua existência e a espiritualidade. É como se ela fosse um deus, né, para essa tribo. Eles dependem da floresta para desenvolver a sua espiritualidade e também acreditam que precisam dela para a sua existência. E o grafismo é o principal elemento da sua religiosidade. Quando a gente vê os povos indígenas, principalmente dessa tribo, todos ornamentados artisticamente, com o grafismo na pele, nas peças artesanais, principalmente na pele, é porque eles estão vivendo um momento cultural, religioso muito importante na sua tribo. Então, essa arte, ela não é produzida de qualquer maneira. Existe um momento especial para que a tribo possa estar vestida, digamos assim, com esse grafismo na sua pele, tá bom?
grave isso aí para poder responder lá nas nossas atividades, caso apareçam questões relacionadas a isso. Os Axanincas, eles são guardiões da floresta. Então, os Axanincas presentes aqui no Acre, eles são notáveis por sua histórica resistência contra invasões territoriais, como a exploração madeireira ilegal. E eles praticam um manejo florestal sustentável exemplar. Eles utilizam também sistemas agroflorestais que garantem a conservação da biodiversidade. Eles têm uma luta contínua pela soberania do seu território. E eles também são modelo de defesa ambiental e cultural. Praticam um manejo florestal sustentável, assim, dessa forma exemplar, como eu falei para vocês. Eles têm aí um cuidado com todo o seu território, tem toda uma organização. Olha, se vocês olharem nessa imagem aí à sua direita, dessa, como é que a gente chama? Essa cerquinha aqui da varanda, é toda trabalhada no grafismo que representa a tribo. Então, é muito importante a arte, o grafismo para o seu grupo. Vamos conhecer agora os povos da tribo Iauanauá, tradição e renovação. Então, esses povos, eles também são indígenas aqui do nosso estado do Acre, são um exemplo vibrante de resiliência cultural e adaptação. Sua rica espiritualidade se manifesta em rituais profundos e na arte da pintura corporal, como o quenê, que expressa sua cosmovisão e identidade. Então, esses povos demonstram uma notável capacidade de integrar saberes ancestrais com as inovações contemporâneas. Por exemplo, o uso da tecnologia para poder documentar a sua história e fortalecer a sua autonomia. Então, esses povos, eles estão assim muito contemporâneos, utilizam aí toda a tecnologia que vai chegando na sua comunidade para poder realizar suas tarefas e ir crescendo educacionalmente, né, podemos dizer assim, tecnologicamente. Então, eles já usam o telefone para registrar o seu dia a dia, para contar a sua história, para fazer contatos com outras pessoas, utilizam o computador, muitos deles já estão na faculdade. Então, é muito importante a tecnologia para esse grupo, e assim como a tecnologia, eles também ingressam em outras linguagens. Então, vão aprendendo a usar e tentando também manter a sua tradição, mas ao mesmo tempo conhecendo o novo. Vamos seguindo, gente, porque nós precisamos falar sobre a música, né, a arte, a dança dos povos indígenas, essas contribuições que a gente sabe que vieram também para a nossa cultura e que se misturaram e transformaram essa cultura brasileira tão multi, né, podemos dizer assim. Então, vamos conhecer a cultura indígena. São conhecimentos tradicionais, né, como a medicina da floresta, representam um legado ancestral que é muito importante para a vida e para a Amazônia, principalmente para o Acre. Os povos, como os Runicuim e a Axaninca, utilizam as plantas medicinais para rituais e curas e praticam um manejo sustentável, como a roça sem queimar, que protege a biodiversidade. E essa sabedoria milenar, ela é fundamental para a conservação ambiental e para o desenvolvimento de novas soluções sustentáveis. Aí, olha, na cultura indígena, existe a figura do pajé, que ele é uma figura central nas comunidades indígenas, ele é a liderança que media entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele guarda e transmite conhecimentos ancestrais, como os rituais de cura, histórias da tribo. Então, sempre que alguém vai conhecer a tribo, procura sempre essa figura do pajé, que é ele quem detém também esse conhecimento, foi preparado, né, ao longo da sua vida para assumir mesmo essa função de pajé e guardar toda a referência que se tem da sua tradição, da tradição do seu povo. E é uma representação da cultura imaterial, que é a sabedoria do povo. E na música, gente, música
e magia, né? Porque os povos indígenas, eles utilizam a música muito mais do que a arte. É uma forma essencial de contar história e transmitir ensinamentos. Voltando para a questão da cultura material e imaterial indígena, que a gente já falou, a material é aquela que a gente pode tocar, como uma construção, né? Já a imaterial é aquela que pode ser sentida, que você pode ver, mas você não consegue tocar. Então, por exemplo, dessas culturas, um cocá, que é um objeto material utilizado para os rituais de celebração, né? Já o ritual em si de celebração, ele é imaterial. Então, ele carrega significados e histórias que só ganham vida durante a cerimônia e mostra como um depende do outro. Então, essa aí é uma mistura da cultura imaterial indígena e a cultura material. A culinária, que é riquíssima e saborosa, né? E é tão presente na nossa culinária acriana, a gente olhando para esses ingredientes aí, na sua tela, você já consegue imaginar o que sai de tudo isso. Então, essa cultura da gastronomia indígena, ela é bem conectada. Então, assim como o cocá, que é um objeto material e é fundamental para o ritual da celebração, a gastronomia indígena também faz parte de muitos momentos, de muitas celebrações da cultura indígena. Então, nós temos aí, nessas figuras que você vê na sua tela, os derivados da mandioca, como o beiju, a banana, que também é muito presente na culinária indígena. Nós vemos aí a castanha, que também é utilizada em diversos momentos da culinária. E na parte de artesanato, as cestarias, que a gente sabe que os povos indígenas, principalmente aqui da nossa região, desenvolvem um trabalho muito lindo com relação a cestarias, ao artesanato mesmo, de modo geral. E sempre que acontecem eventos aqui na nossa região, todo esse trabalho artístico dos povos indígenas, ele é apresentado para quem participa desses eventos. E a gente conhece aí uma produção muito rica, muito artística mesmo, dos povos indígenas aqui da nossa região. Então, a gente falou um pouco sobre a cultura indígena e agora vamos rapidinho aqui para uma questão para ver se você aprendeu um pouco sobre essa cultura que é tão presente no nosso dia a dia. Vamos para a nossa perguntinha básica para a gente já encerrar a nossa aula. Qual destes elementos é usado como linguagem espiritual pelos povos Runicuim? Letra A, grafismos. Letra B, música sertaneja. Letra C, pinturas rupestres europeias. Ou letra D, cinema. Então, nós falamos aqui que os povos Runicuim têm aí a sua espiritualidade muito relacionada ao grafismo. Então, a resposta correta para a atividade, para essa questão de número 1, é o grafismo, que é extremamente presente para os povos Runicuim. Então, a nossa aula de hoje, ela falou sobre a cultura indígena, falou sobre a Lei 11.645 de 2008. Essa lei, como eu havia dito para vocês, ela alterou a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a LDB, com o propósito de promover o reconhecimento e a valorização das contribuições dos povos para a formação da identidade nacional. E aí entra a questão afro, a história afro-brasileira e os povos originários. Nós também falamos que o Acre é berço da cultura ancestral, tem uma diversidade étnica intensa. Nós falamos sobre a música, a dança, a culinária e a espiritualidade dos povos originários. Então, a nossa aula de hoje está finalizando. Foi um prazer estar com você aqui. Nós utilizamos para a nossa produção aqui as referências da Agência de Notícias do Acre. Caso você queira saber mais a respeito dos povos indígenas do nosso estado,
você pode acessar esses links que ficam disponíveis na plataforma. Então, a nossa aula de hoje está terminando. Foi um prazer. A gente se encontra daqui a pouco numa próxima aula, viu? Até lá!